turminha, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1. Lembrando que a gente deu início ao capítulo 1 na aula passada, né? Ao vivo, lá na plataforma. E hoje nós vamos dar continuidade, né? A gente começou falando sobre o gênero textual biografia, né? E hoje nós vamos dar continuidade a essas atividades. A gente já vai pedir para que vocês abram a página 24. A gente tem 2 textinhos. O primeiro é uma biografia, né? A gente aprendeu que são memórias sobre a vida de alguém contada aí por outra pessoa. E no texto 2, a gente tem aí uma autobiografia, existe uma diferença entre biografia e autobiografia, que é a narração sobre a vida, né, de uma pessoa, né, porém contada por ela mesma. Então a tia não vai ler os textinhos, vai pedir para que vocês leiam, né, e a gente vai seguir com as atividades e perceber, né, através da realização delas, a diferença entre um texto e outro, ok? Temos aqui na página 25 sentidos do texto. Após vocês lerem os 2 textinhos, temos lá: o pintor Malabou Mabé nasceu no Brasil ou no Japão? Em que ano ele nasceu? 2. Onde você encontrou essas informações? Circule a opção correta no texto 1 ou no texto 2. Número 3. A qual texto pertence estas informações? Preencha o espaço com a letra correspondente. Letra A. Informações sobre a vida adulta de Malabou Mabé e sobre suas obras de arte. Letra B. Informações sobre o episódio da infância de Malabou Mabé. Texto 1 ou texto 2. 4. Que acontecimento da infância de Malabou Mabé é relembrado na autobiografia? 5. Quem conta esse episódio da infância de Malabou Mabé? Aí aqui temos lá a definição de autobiografia, como a tia Ju já tinha falado lá no comecinho. A autobiografia é uma narração sobre a vida de um indivíduo escrita por ele próprio. Nas autobiografias, um narrador relembra as suas histórias e as conta usando expressões como eu me lembro, nunca me esquecerei e etc. 6. Por que esse episódio foi importante para o pintor Malabou Mabé? Nós vamos realizar esse bate-papo durante a aula virtual, ok? Então, agora na página 26, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os pronomes. Lembrando que aqui uma das características aqui da autobiografia é usar aí o eu. Tá vendo? Agora nós vamos entender o sentido desse eu, né? Melhor, com os pronomes. Pronomes são palavras que substituem os nomes. Os pronomes pessoais representam a pessoa que fala, no caso, eu. Então, quando eu falo lá na autobiografia, quando a tia fala que é a história contada pela pessoa, pela própria pessoa, ela vai usar o pronome eu. Eu, Juliana, gosto de viajar. Eu estou falando sobre que pessoa? Eu. Eu é um pronome. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Os pronomes pessoais apresentam a pessoa que fala. A tia acabou de falar, eu e nós. A pessoa com quem se fala, tu e vós. Ou a pessoa ou coisa que se fala, ele, ela, eles e elas. Observe a seguir a classificação dos pronomes pessoais. Então temos aqui a classificação. Primeira pessoa, no singular, eu. No plural, nós. Segunda pessoa, tu, no singular, no plural, vós. Terceira pessoa, no singular, ele,
ela. No plural, eles, elas. Releia o trecho da biografia de Manabu Mabé e substitua o nome do artista pelo pronome adequado. Então, temos lá, ó, Manabu Mabé chegou no Brasil ainda criança. Quem chegou no Brasil? Ele. Só um exemplo, tá? Vamos usar, então, para se referir ao Manabu Mabé, o pronome ele. Ele chegou no Brasil ainda criança. Eu estou me referindo ao Manabu, certo? A pessoa, no caso aí, ou coisa de que se fala, que aí no caso é o Manabu. 2. Agora releia um trecho da autobiografia de Manabu Mabé. Circule os pronomes nele presentes. Então, vocês vão ler, vão olhar aqui para saber os pronomes, para relembrar, na verdade, os pronomes, e vocês vão tentar identificar esse pronome aqui, ó. O pronome que se refere aí, no caso, a Manabu Mabé. 3. Ligue as pessoas aos textos em que elas são utilizadas. Primeira pessoa e terceira pessoa. Vocês vão ver, né, que texto se refere à primeira pessoa e que texto se refere à terceira pessoa para estarem fazendo aí a ligação. Página 27. Escreva uma frase sobre você. Para isso, utilize o pronome adequado. 5. Agora, escreva uma frase sobre um colega da... Agora, escreva uma frase sobre um colega de turma. Importante, não use o nome dele ou dela, e sim o pronome adequado para substituí-lo. 6. Nas frases seguintes, substitua por um pronome palavras destacadas. Eu e você. Vamos ao museu amanhã. Que pronome a gente poderia estar usando para aí substituir o pronome eu e você? A tia vai dar esse exemplo para vocês e os outros vocês farão sozinhos, ok? Nós vamos ao museu amanhã. Letra B. O quadro foi doado ao museu da cidade. Então, que pronome usaríamos para substituir o quadro, né? C. Rafaela e Amanda conheceram o ateliê do artista. Vocês vão também precisar substituir Rafaela e Amanda por um pronome. 7. Em sua opinião, ouvir uma pessoa contar a história de alguém é diferente de ouvir a pessoa contar as experiências próprias? Converse com os colegas e com o professor sobre esse assunto. Também vamos realizar esse bate-papo lá na aulinha virtual, ok? Agora vamos para o Hora de Organizar, né? Para fechar aí o que a gente estudou no capítulo 1. Temos lá, neste capítulo, você conheceu algumas pinturas, como a de Renoir e as do espanhol João Miró. Leu a biografia deste pintor e praticou a escrita de palavras com G e GU. Além disso, identificou o uso de pronomes em primeira e em terceira pessoa, na biografia e na autobiografia do artista Manabu Mabé, aprendendo ainda as diferenças entre esses dois tipos de texto. A seguir, faça as atividades e veja se ficou com alguma dúvida em relação ao conteúdo estudado até aqui. Complete a cruzadinha com palavras escritas com as letras G e GU. Então, temos lá morango, temos aí linguiça, pinguim, gota e gancho. Vocês vão encaixar essas palavrinhas no local, nos quadradinhos aí adequado. Na página 29, temos lá o número 2. Leia os trechos a seguir referentes à vida e às memórias dos artistas João Miró e Manabu Mabé. Classifique cada trecho em biografia e autobiografia. Para isso, observe os pronomes empregados na primeira e terceira pessoa em cada texto. Aí vocês vão ler, vão ver o pronome, né?
aqui no comecinho ou no meio aí dos textinhos, e vão estar classificando em biografia ou autobiografia. 3. Qual pronome pessoal você encontrou nos trechos biográficos? Qual encontrou nos trechos autobiográficos? Aí vão escrever, ok? Bom, temos na página 31 um passo a mais. Agora você, o artista, retorne à página 16 e observe com cuidado a pintura Cão Ladrando para a Lua, de João Miró. Depois crie um desenho sobre o mesmo tema e com elementos cão e lua. Faça o rascunho no espaço reservado nesta página. Então, vocês vão estar vendo, indo lá na primeira página e vão aí estar fazendo agora o de vocês nesse espaço, tá? Não deixem de pintar para ficar bem bonito. E a página 31, vocês vão estar fazendo aí a autobiografia da seguinte maneira: você vai produzir agora sua autobiografia. Para isso, releia a autobiografia de Manabu Mabé e pense em uma experiência marcante na sua vida. Agora vocês vão representar aqui a autobiografia, escrevendo a autobiografia de vocês, ok? Meus amores, qualquer dúvida nós vamos estar tirando lá na nossa aulinha virtual, tá? Um beijinho e até mais.